Olá pessoal, aqui é a Vivian, residente pedagógica e acadêmica do curso de Licenciatura em Física da UFSM, e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o espectro eletromagnético. Primeiramente, vamos relembrar que existem dois tipos de ondas: as ondas mecânicas, que precisam de um meio para se propagarem, como as ondas de uma corda ou as ondas sonoras, e as ondas eletromagnéticas, que elas não necessitam de um meio de propagação e elas se propagam, obviamente, então, inclusive no vácuo. As ondas eletromagnéticas, elas têm características muito comuns e também muito diferentes entre si. Dentre as características comuns, nós podemos citar a natureza dessa onda, sempre associada a uma oscilação temporal de um campo magnético e de um campo elétrico que se propagam no espaço, e também a sua velocidade de propagação no espaço, no vácuo, né, conhecida pela letra C e que equivale então a 300 mil quilômetros por segundo. E elas acabam diferindo pela sua frequência, então consequente diferença no comprimento de onda, e pela forma como elas são produzidas. O conjunto dessas ondas, então, ele se chama espectro eletromagnético. E agora a gente vai poder observar uma imagem simbólica e representativa desse espectro. Bom, conversando um pouquinho então sobre cada tipo de onda do espectro, vamos começar com as ondas de maiores comprimento de onda e menores frequências, as ondas de rádio e de TV, com comprimentos de onda na faixa de 10 mil metros até 10 metros. Apesar das ondas de rádio elas receberem essa denominação porque são usadas pelas estações de rádio AM e FM para realizar suas transmissões, essa faixa do espectro eletromagnético também engloba as de TV, de celular, as ondas curtas e as ondas longas. Nas estações existem circuitos elétricos especiais que provocam a oscilação de elétrons na antena emissora. E esses elétrons, eles estão sendo continuamente acelerados, e por isso eles emitem as ondas de rádio, que transportam as mensagens da estação. As ondas de TV têm o mesmo funcionamento das de rádio, porém elas costumam operar numa frequência menor dentro dessa banda citada. Da mesma forma com os celulares, que quando surgiram aqui no Brasil, utilizavam apenas o 1G. E hoje nós utilizamos na maior parte das vezes o 4G, que opera aí com uma frequência de 2.500 MHz aqui no Brasil. Passando, então, as microondas com frequências entre 10 elevado na 8 e 10 elevado na 11 Hz são usadas amplamente em quase todo o mundo, nas telecomunicações, seja transportando sinais de TV via satélite ou transmissões telefônicas, seja ligando cidades e países e até em alguns eletrodomésticos. O forno micro-ondas, que é muito conhecido, é usado para cozinhar e aquecer alimentos. E as micro-ondas emitidas têm frequência de 2.450 MHz, que corresponde à frequência de ressonância da molécula da água. As micro-ondas, então, emitidas pelo forno, elas são absorvidas pelas moléculas de água existentes nos alimentos, e o que provoca um aumento da agitação molecular, causando, então, a elevação da temperatura do alimento. Recipientes de vidro, cerâmica e outros materiais nos quais os alimentos estão contidos possuem frequência de ressonância diferente da água e, por isso, não são aquecidos pelas micro-ondas. As ondas eletromagnéticas, cujo comprimento de onda está compreendido entre 400 nanômetros e 750 nanômetros, constituem uma região do espectro eletromagnético muito importante para nós. Essas radiações são capazes de estimular a visão humana. São as radiações luminosas, a luz visível. As radiações luminosas, elas constituem uma faixa muito pequena do espectro eletromagnético. Portanto, nossos olhos não são capazes de perceber a grande maioria das radiações integrantes desse espectro. As menores frequências das radiações visíveis nos dão a sensação de vermelho. Aumentando a frequência das radiações, teremos sucessivamente as radiações correspondentes às cores laranja, amarelo,
verde, azul, anil e no final da região visível a radiação violeta. Pode-se perceber agora que a denominação infravermelho foi usada porque as frequências dessa radiação estão situadas em uma faixa logo abaixo da frequência correspondente à cor vermelha. Inclusive, o infravermelho é a radiação do calor. E alguns animais, como as cobras, podem percebê-la de uma maneira um tanto visual, como nós não podemos. Passando para frente, então, no espectro, as radiações eletromagnéticas com frequência imediatamente superiores da região visível são denominadas radiações ultravioleta. Essa denominação indica que as frequências dessas ondas são superiores à frequência da luz violeta. Essas radiações não são visíveis e até podem danificar os tecidos do olho humano. A radiação ultravioleta está dividida em 3 faixas, bem conhecidas: as radiações UVA, UVB e UVC. A luz solar, ela contém uma quantidade apreciável dessas radiações que são em grande parte absorvidas pela camada de ozônio da atmosfera terrestre. Mas a destruição dessa camada, que origina os buracos na camada de ozônio, ela pode fazer com que o câncer de pele se torne um sério problema. Em contrapartida, o fato da radiação ultravioleta ser capaz de matar células vivas torna essa radiação útil no combate às bactérias. As lâmpadas de ultravioleta são então largamente utilizadas e empregadas para esterilizar dependências hospitalares, cozinhas de hotéis, restaurantes e até mesmo sistemas de ar-condicionado. Depois, nós temos os famosos raios-x. Eles foram descobertos em 1895 pelo físico alemão Wilhelm Röntgen. Esses raios, eles podem ser produzidos em tubos apropriados, que são chamadas ampolas de raio-x. Nesses tubos, um feixe de elétrons é emitido por uma placa. Esses elétrons são acelerados por meio de uma diferença de potencial elevada, existente entre o filamento e um alvo de tungstênio. Ao atingirem esse alvo, os elétrons são bruscamente retardados, isso é, eles sofrem uma desaceleração muito grande. E, em virtude disso, eles emitem ondas eletromagnéticas de alta frequência situada na faixa correspondente aos raios-x. Röntgen verificou que os raios-x têm a propriedade de atravessar com certa facilidade os materiais de baixa densidade, como os músculos de uma pessoa, e de ser bem mais absorvidos por materiais de densidade mais elevada, como os nossos ossos. Em virtude dessa propriedade, logo após a sua descoberta, os raios-x passaram a ser amplamente usados para se obter radiografias, e eles são utilizados aí até hoje. Esse próprio físico foi o primeiro a fazer uso dessas radiações com essa finalidade, e ele conseguiu obter a radiografia dos ossos da mão de uma pessoa. E por último, nós temos os raios gama, o menor comprimento do espectro e a maior frequência. Essa radiação ela é emitida por núcleos atômicos dos elementos quando eles se desintegram. E esses elementos, então, eles são denominados elementos radioativos. Um núcleo atômico, ao se desintegrar, ele pode emitir até 3 tipos de radiação. A radiação alfa, beta e gama. Fazendo essas radiações passarem dentro de um campo elétrico, a gente verifica que elas se separam. Os raios alfa, eles desviam-se para um lado, porque eles são partículas positivas, os raios beta para outro, por serem negativos, e os raios gama não sofrem nenhum desvio, eles não possuem carga elétrica. E aí, desse modo, eles não interagem com o campo elétrico. Do mesmo modo que os raios X, os raios gama podem causar danos irreparáveis às células animais. E apesar de ser conhecida por causa da explosão de bombas atômicas que foram jogadas em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, durante a Segunda Guerra Mundial, atualmente a radiação gama é largamente empregada na medicina nuclear, tanto para diagnóstico quanto para terapia. Outras aplicações dos raios gama envolvem a esterilização de materiais, na irradiação de alimentos, o que não torna o alimento radioativo, mas faz com que ele dure mais, em telescópios astronômicos e também na inspeção de peças e tubulações na indústria. Até o próximo vídeo!